Então, bora lá, começar, né? Primeiramente, meu nome é Ana Clara. Sejam muito bem-vindos pela 10ª vez que eu tô falando isso. Eu trabalho no City, né, como designer de UX UI. É uma empresa júnior aqui da UFPE, então a gente, enfim, tá sempre buscando aprender o máximo possível. E me perguntaram até mais cedo se eu era da ThoughtWorks, né? E aí, já respondendo, caso alguém tenha mais essa dúvida. Então, a gente só estuda muito o Lean Inception dentro do City. A gente estuda muitas metodologias, sempre que a gente pode. E aí, enfim, tem guiado bastante alguns dos processos que a gente faz hoje em dia. O Inception não é a metodologia que a gente segue igual receita de bolo, as concepções que a gente faz de design de produto, mas ela inspira muitas das coisas que a gente faz, assim, ao longo da concepção. E aí é isso, bora começar. E aí, primeiramente, né, o que é Lean Inception? O Lean Inception, ele é um workshop, ele dura uma semana, que junta várias pessoas responsáveis pela construção de certo produto, né? Nesse caso é o seu time, pode ser o seu time de design de produto, como você quiser chamar, também pode reunir desenvolvedores, enfim, qualquer pessoa que esteja ao redor da construção de um produto, né? E de forma colaborativa a gente tenta construir uma solução em formato de MVP. E aí, nesse treinamento, a gente vai ter alguns tópicos, né? A gente passa agora pelo que é Lean Inception. O segundo tópico é o que é MVP, caso vocês ainda não saibam, é um conceito muito importante, não só para fazer o Lean Inception, né? Mas para muitos conceitos de construção de produto. E aí, enfim, o que é esse MVP, né? O MVP é a abreviação do mínimo produto viável. E aí, o que quer dizer isso? Num contexto em que a gente está falando de produtos digitais, o MVP é a forma mais enxuta possível de se apresentar o produto que você está construindo. E aí eu posso dar alguns exemplos para vocês de MVPs que já aconteceram, MVPs reais, né? A gente fala muito, às vezes, do MVP do Easy Taxi. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Easy Taxi, que é um aplicativo de chamar táxi, né? E na época que ele estava sendo construído, ele teve um MVP. O MVP era, assim, literalmente só uma tela, um site onde você poderia colocar o seu endereço e você pedia um táxi. Assim, e era só isso mesmo, era só um campo para você colocar texto, onde você estava e o táxi ia até você. E aí você pensa, caramba, isso é algo extremamente simples, né? Mas se você realmente enxugar o produto e você pegar todas as coisas que o Easy Taxi é, né, como aplicativo, todas as facilidades que ele tem, o que é realmente importante dentro daquele produto? É você conseguir pedir o táxi. Então, o objetivo do MVP é você tirar tudo aquilo que tá ao redor do produto que não seja essencialmente a proposta dele. Porque dessa forma você consegue construir algo muito mais rápido, digamos, essa tela, que é um site, um prompt de texto que você coloca seu endereço e a pessoa pode ir lá, e você já consegue ver aquilo que é a minha proposta do meu produto. Ele realmente já tem valor por si só. Porque talvez se eu tentar construir algo muito completo, a proposta inicial do meu produto não tenha tanto valor assim. E um produto que não tem valor pela sua proposta principal, muito provavelmente não vai ter sucesso no mercado, né? Então, o MVP é, antes de tudo, uma tentativa de você evitar perda de tempo, evitar perda de dinheiro, evitar desgaste da sua equipe, evitar que você invista em algo que não vai funcionar. E aí é isso, né? Ele valida uma hipótese, será que a minha proposta principal funciona, vai vender ou não vai vender? E ele diminui essas chances de desperdício de recursos. Esses recursos podem ser tempo, esses recursos podem ser pessoas, esses recursos podem ser esforço, enfim. E aí, algumas características do MVP, né? O livro do Lean Inception, que é o livro do Paulo Caroli, né? Ele diz que existem 4 características que o seu MVP precisa ter. E aí é importante que você enxergue essas características como uma pirâmide, mas não uma pirâmide que você possa só pegar a base dela e construir o seu MVP com a base dela. Essas características são factível, usável, valioso e uau. E aí esse uau é, enfim, um pontinho engraçadinho que ele coloca, mas vai fazer muito sentido. Então, um produto que é factível, né? Começando pela base. Um produto que é factível é um produto em que existem tecnologias para construí-lo. Então, você vai idear esse produto e se você passar ele para um time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento vai ter tecnologias para construir isso, né? Ele vai ter código para construir isso. Ele é valioso se ele tem um retorno para a equipe. E aí, tipo, essa parte de ser valioso confunde muitas pessoas, porque o MVP, às vezes, ele vai provar que ele não vai dar certo, certo? Então, tipo, se eu lanço o meu MVP ao mercado e aí isso não desperta a atenção dos meus consumidores, então você pode dizer,
talvez esse MVP não seja valioso. Mas o valor dele também pode estar no fato de que ele não funcionou e ele mostrou para mim que essa não é a direção certa da construção do produto. Então ele não precisa ser valioso para os consumidores, mas ele precisa ser valioso para a equipe que está construindo ele. Ele é usável, né, quando ele atende às necessidades do usuário. Então, se o seu MVP se mostrou um sucesso atendendo certa dor, mitigando certa dor do seu usuário, então tem um desses fatores do MVP, né? E o wow é o diferencial. Porque, assim, uma coisa que o Caroli diz muito ao longo do livro é que quando a gente pensa em MVP, como a gente pensa em um produto muito enxuto, a gente tende a imaginar que ele é algo. É, ele é incompleto, mas a gente tende a imaginar que ele é algo ruim, que ele não é o suficiente. Ele diz que você não pode fazer com que seu MVP deixe de ter aquele toque especial, aquele diferencial que desperte a atenção do consumidor e faça, caramba, isso aqui é um bom produto, né? E, enfim, todas essas características, elas juntas montam um MVP, né? E aí, você imaginando como essa pirâmide, você pode imaginar que seções dessa pirâmide, como estão aqui, elas são MVP. E quando você faz vários MVPs, um atrás do outro, você consegue montar um produto, que seria essa pirâmide inteira, né? E aí, enfim, outro conceito muito importante para a gente entender antes de falar de Lean Inception é o Continuous Delivery. Hoje em dia, eu não sei aqui qual o grau de proximidade que as pessoas que estão assistindo têm com o mercado de produto, né? Mas hoje em dia a gente enxerga muito produtos digitais como algo que estão em constante desenvolvimento. Então, tipo, você não chega, não faz uma concepção de um produto, depois você para, entrega e desenvolve. Inclusive, isso é alguma das coisas que a gente está discutindo, inclusive dentro da empresa onde a gente trabalha, né? O CIT, que a gente, enfim, está organizando aqui o Tech Center e está discutindo essas coisas. Que é importante que o produto ele não deixe de evoluir. Toda vez que você lança seu produto, a partir desse lançamento, você vai coletar várias informações sobre o usuário dele, né? E a partir dessas informações é para você continuar fazendo com que o seu produto seja cada vez melhor. Então, os dados que eu coletei depois do lançamento do meu produto, o que é que eles dizem sobre os meus usuários, o que é que eles mostram que podem ser outras dores dos meus usuários, o que é que eu não fiz também, o que é que eu fiz muito bem e devo continuar. Então, a ideia é que você construa, que você teste depois do lançamento, que você consiga fazer uma mensuração do que foi um sucesso, do que não foi um sucesso, para que ele continue evoluindo. E aí, por que esse conceito é muito importante? Porque quando você termina um MVP, você não pode deixar que o produto pare aí. Você lançou ele, você vai construir outros MVPs, e esses MVPs vão ser chamados de incrementos. Então, é como se você construísse um roadmap, sabe? Você vai começar agora com esse aqui, mais tarde você vai incrementando mais coisas até que ele seja um produto enorme que super funcionou e está assim, indo na direção certa desde o início, porque você não se dá tempo de errar quando você já está lá na frente. E aí, vamos começar a falar do workshop em si, né? O Lean Inception. O Lean Inception, ele tem uma agenda muito bem definida, que é muito importante de ser seguida. E segundo algumas palestras do Caroli, né? Ele fala que é legal que você não tente nem aumentar demais esse cronograma, nem diminuir ele demais, porque assim, ele já foi testado de várias formas e acabou essa se provando ser a ideal. E aí o cronograma da Lean Inception é esse que está aí na tela. Eu não vou passar por cada um agora, porque a gente vai passar por cada uma das atividades mais tarde. Então, ele vai de segunda a sexta, né? E é importante lembrar que dentro desse cronograma, vocês estejam, o time, no caso, vocês estejam sempre todos presentes, colaborando. Existe uma parte aqui desse cronograma que eu não coloquei, que é a reunião de kickoff, mas ela também fica na segunda-feira, ao longo da manhã, né? Antes da visão do produto. É a reunião de kickoff, onde você vai se reunir com todos os seus stakeholders e você vai dizer, é isso aqui que a gente está tentando sanar. E aí você começa a fazer essas várias atividades e no final você vai ter um showcase para você finalizar todo esse MVP. E aí a gente vai passar por cada uma das atividades, né? Na segunda-feira, gente, se alguém tiver alguma dúvida, não tenham medo de falar não, viu? Fiquem à vontade. Ou se alguém tiver entendido algo legal. Esse treinamento também está sendo gravado, então não precisa ficar anotando nem nada, nem se preocupar com essas coisas. E aí, enfim, a primeira atividade que o time faz, normalmente, é a visão de produto. E o que é essa visão de produto? Eu peguei um exemplo aqui de uma concepção que eu participei dentro do City. A visão de produto é só uma frase bastante longa, mas ao mesmo tempo muito sucinta, que consegue descrever para quem é que você está fazendo esse produto, a necessidade que ele está atendendo, o nome e a categoria do produto, o benefício que ele traz, os concorrentes que ele tem e o diferencial que o seu produto traz. Então, aqui tem um exemplo, né, para pessoas com interesse em saúde integrativa, que querem engajar o próprio desenvolvimento pessoal,
O YouAwaken é um aplicativo mobile que oferece aprendizado sobre saúde integrativa de forma lúdica e interativa. Diferente de aplicativos de meditação e relaxamento, meu produto aborda corpo, mente e alma como um todo, guiando o usuário ao longo de uma jornada de crescimento, engajando-o através de um ambiente pessoal e acompanhando sua evolução. Parece só um discurso de venda, mas se você destrinchar essa frase, você consegue ver que eu consegui abordar todos os pontos mais importantes que mostram que o meu produto tem algum valor. E aí é uma atividade bem simples, né? A ideia é que sua equipe consiga discutir todo mundo junto e montar essa frase. E aí, outra coisa muito importante de se dizer também é que nem todas as atividades da Lean Inception vão ter como resultado mais importante o resultado em si. Então, nem sempre o mais importante é no final ter essa frase pronta. Às vezes, o mais importante é o fato de que eu coloquei a minha equipe para discutir sobre tudo isso, para pensar, para se imergir no contexto e tudo isso. Enfim, de tarde, a sua equipe vai ser encorajada a fazer um não é, faz, não faz. Essa atividade, o objetivo dela é você conseguir descrever o seu produto através do que ele não é, porque às vezes isso é uma atividade muito mais fácil do que o contrário, né? Então, por exemplo, no mesmo exemplo do YouAwaken, né, que é o aplicativo que a gente estava falando anteriormente, a minha equipe colocou que ele era uma escola, ele era um game, ele era um guia. Ele era um refúgio para as pessoas, mas ele não era só um app de meditação, ele não era focado em uma atividade, ele não restringia o público e ele não era generalista. E aí, o faz não faz é a mesma coisa, só que aí você coloca em formatos diferentes, né? Se você está pensando em tipo, coisas que ele não faz, então verbos, essas coisas, você bota na segunda linha. E aí, passando para terça-feira, né? A gente faz a atividade de construção de personas. Eu não sei se todo mundo que está aqui já teve experiência com construir personas, mas personas são basicamente uma atividade assim que você não pode pular quando você está construindo um produto, né? Que é sobre você pensar em qual é o seu público ideal. Então, você principalmente gerar empatia, você transforma todo o seu público ideal, o seu público-alvo, em uma pessoa fictícia. Então, eu dou um nome para essa pessoa, eu dou uma cara para essa pessoa. Às vezes a gente pega fotos, às vezes a gente pega desenhos. E aí eu começo a descrever algumas características sobre ela. E aí, personas, pessoal, pode ir de algo muito simples, como tá aqui, que é o que o Carole recomenda você fazer para você também não perder muito tempo pensando em coisas que você não vai usar. Que diz o nome, o seu desenho, o perfil da sua persona. Então, aqui fala muito sobre características da personalidade dela, o comportamento e as necessidades que ela tem. Esse quadro de necessidades é muito importante, porque toda vez que você está fazendo design, você tem que pensar sempre em quais são as dores do seu usuário. E aí eu coloquei até um lembretezinho aqui embaixo que design bom é centrado na empatia com as pessoas envolvidas. A empatia é uma habilidade necessária de todo designer e não é algo que você precisa ter naturalmente, é algo que você pode aprender a ter. E aí refletir sobre essas dores das suas personas é uma dessas coisas que vai fazer com que você crie essa empatia pelo seu usuário e não acabe construindo algo em cima só de suposições. E aí, enfim, você vai colocar seu time para discutir essas personas, as características delas, e você vai preenchendo esse canvas que está aí do lado. Normalmente, o recomendado é você usar post-its, porque durante toda a construção da Lean Inception tem muitas ideias que vão ser jogadas fora e tem muitas ideias que vão ser mantidas lá. Tem muitas coisas que você vai precisar trocar. Então, a ideia é que você use post-its. Mas se vocês não tiverem uma equipe que está presencialmente, né? Porque, enfim, a gente está no contexto de pandemia, depois eu posso até recomendar alguns whiteboards que a gente usa dentro do sítio. A gente usa muito Miro, a gente usa às vezes Milanote, FigJam, enfim. E aí, ainda na terça-feira, de tarde, você vai construir as jornadas do usuário. Jornada do usuário também é uma ferramenta que muita gente sabe o que é e às vezes não sabe como fazer. Porque existe uma, assim, variedade enorme de como jornadas do usuário são construídas, né? Tem algumas que são muito complexas, tem algumas que são extremamente simples. Aqui, de novo, a ideia é fazer algo mais simples possível. Então, a jornada do usuário é basicamente você pegar a persona que você acabou de definir com a sua equipe e você vai descrever o que é que seria, o que ela faria ao longo de um período de tempo em que você gostaria de melhorar a vida dela, né? Então, colocando assim, digamos que você esteja falando de um aplicativo relacionado a transporte. Então, eu dei o exemplo. Você coloca que fulano acordou às 9 da manhã, ele procura um táxi na rua para ir ao trabalho, chega ao trabalho em cima da hora, termina seu turno às 18 horas e volta para casa de carona. Aqui vocês podem ver que eu elenquei as coisas, não exatamente toda a rotina dele, mas eu elenquei as coisas de forma muito simples, procurando aqueles momentos em que talvez eu pudesse
com o meu produto, ajudar a rotina dele a ser um pouco mais efetiva, né? Mais eficiente, desculpa. E aí, enfim, tudo isso é porque mais tarde a gente vai ter algumas atividades em que a gente vai começar a colar funcionalidades em cima dessa jornada. Então é muito importante que o time não deixe de fazer isso. E aí, enfim, próxima atividade. Antes de mostrar a próxima atividade, eu esqueci dessa parte. Eu estava falando mais cedo que existe uma complexidade, uma variedade muito grande de como se fazer jornadas do usuário, né? E aqui são 2 exemplos, né? Você tem uma jornada do usuário muito simples, que você pode fazer em, tipo, 30 minutos com a sua equipe, discutindo quais são os pontos que seriam importantes de colocar na jornada dele. E você tem jornada de usuário que separa em várias categorias, coloca a personinha do lado, tem aqui, né? Então tem os passos, o pensamento que essa pessoa tem, o sentimento, a experiência, a oportunidade. E aí, não existe uma forma certa de fazer, na verdade é muito sobre a necessidade da sua equipe. Você acha que vai ser importante para a sua equipe saber o que a sua persona está pensando naquele momento, o que ela está sentindo, qual é a experiência que ela está tendo? Então tudo bem, então faz. E aí, já utilizei algumas versões como essa, mais complexas, né, da jornada do usuário. Num projeto anterior, eu lembro que eu estava fazendo uma análise da rotina de trabalho de uma equipe, porque a gente estava procurando formas de melhorar essa rotina. E aí, esse setorzinho aqui da experiência a gente tinha usado, que é onde você consegue mapear, colocando como se fosse um mapinha de quão bem as pessoas se sentem. E aí era muito fácil de você, por exemplo, identificar, aqui é o ponto que o mapa está indo para baixo. Talvez aqui seja um ponto que a gente poderia ajudar essa pessoa a melhorar, né? E aí, enfim, vai muito do que o seu projeto está precisando. E aí, na quarta-feira, chega um momento, assim, de colocar a mão na massa. Você agora conseguiu fazer com que sua equipe pensasse no contexto, soubesse o que está acontecendo com o usuário dela, soubesse as dores. A esse ponto é importante que esteja todo mundo muito alinhado do que são as dores do usuário. E aí você vai começar a pensar em funcionalidades, que são aquelas coisas, né, que vão, de fato, estar no seu produto. E aí, essa parte é muito fácil, na verdade. Um brainstorm de funcionalidades é literalmente isso. Você vai colocar todo mundo do time numa mesa, colocar uma musiquinha para tocar, 3 a 5 minutos, talvez mais, se você quiser que eles façam mais, mas o importante é que seja um tempo curto para poder as pessoas terem essa aceleração, né, de sair colocando coisa no papel sem medo de errar. E aí, no final, vai ter todo mundo com um bando de post-its, assim, com coisas que fazem parte do contexto do meu produto, né, que poderiam, que trariam valor para ele. E aí, algumas coisas muito importantes de se ressaltar nesse momento é que o brainstorm de funcionalidades, quando você tem uma equipe, principalmente quando é uma equipe mais iniciante, assim, as pessoas tendem a ficar inseguras em que ideias elas vão colocar nesse brainstorm, né? Eles ficam, nossa, mas as pessoas vão ver, assim, eu colocando qualquer ideia aí, elas vão julgar se a minha ideia de funcionalidade é ruim ou é boa. E a ideia é que a pessoa que esteja facilitando esse brainstorm tente o máximo possível fazer com que não exista essa insegurança. Então, não existe ideias ruins, a gente vai descartar algumas ideias, mas é muito importante que tudo que esteja na sua cabeça vá para o papel. Porque pode ser que alguém tenha uma ideia muito boa, que ela não considere tão boa assim, e acabe que por essa insegurança mantenha as ideias para si, e, enfim, pode prejudicar o time, né? Então, ter essa cultura de não julgamento sobre as ideias que os outros vão apresentar é muito importante. E é um papel, inclusive, que é muito relacionado ao gerente, né? Você criar essa cultura dentro do time de que toda ideia é válida. Outra dica que a gente também faz no sítio, vocês podem ver que aqui dentro, por exemplo, aqui nesse screenshot, tem os nomes das pessoas. Mas lá no sítio, por exemplo, a gente faz sem nomes, a gente faz 100% anônimo. E aí, se houver alguma dúvida, se alguém lê um post-it e não entendeu, aí você pergunta à pessoa autora do post-it, vai lá e te responde. Mas o normal que a gente faz no sítio é 100% anônimo, para que não exista essa insegurança. E aí, vai chegar uma atividade muito importante. Só um minuto, gente. Só um minutinho mesmo. Tá. Tá, beleza. Vê. Aí começa uma atividade. A segunda atividade, né, depois de fazer esse brainstorm de funcionalidades, é a revisão de UX e negócios. E aqui, assim, você terminou esse brainstorm e você está com uma pilha de post-it, né? Você está com uma pilha de funcionalidades ali na sua frente. E aí, eu não posso colocar todos aqueles post-its dentro do meu produto, porque senão eu vou gastar o esforço do meu time de desenvolvimento absurdamente. Eu vou gastar o esforço do meu time de design, que vai detalhar a ideação dessas funcionalidades, né? E provavelmente nem todas aquelas ideias são tão boas assim. Algumas delas precisam ser descartadas. Ou não descartadas, né? Guardadas para depois, não seja o momento delas entrarem no produto.
E aí a revisão de UX e negócios serve para isso. Basicamente, o que você vai fazer é pegar todos esses post-its e você vai dividir 3 categorias e destrinchar o valor delas para cada uma dessas categorias. Então, essas categorias são negócio, UX e esforço, né? Negócio se refere ao valor, ao retorno que isso traria para o negócio, né? Então, tipo, como isso pode ajudar a gente a ter rentabilidade em cima desse produto. UX seria o valor que essa funcionalidade tem para o usuário. Então, o quão importante é que essa funcionalidade esteja lá, o quão o nosso usuário vai gostar de tê-la lá. E o esforço é para o esforço de desenvolvimento. Às vezes você também pode envolver o esforço de design, né? Mas é um esforço para que a gente execute essa funcionalidade, faça com que ela esteja presente. E aí, você vai passar por 2 fases nessa revisão de UX negócios, né? Você vai ter a revisão dessas categorias, depois você vai fazer um semáforo. Aí no próximo slide eu vou explicar melhor como é o semáforo. Mas, enfim. No final, você vai ter que ter pegado cada uma dessas funcionalidades, passar por cada uma mesmo, e você vai discutir com o time qual é o valor de negócio disso aqui, qual é o valor de UX, qual é o valor de esforço. E aí, nessas discussões, vocês vão conseguir ter uma ideia assim do quão importante é essa funcionalidade estar dentro do meu produto. E essa é a primeira etapa da priorização, né? A segunda etapa. Eita, não consegui pular aqui. Assim. A segunda etapa é o semáforo. Você vai pegar todas essas funcionalidades que você agora tem categorizadas e você vai dizer olhar para sua equipe e dizer qual é o nível de confiança que a gente tem de saber o que isso é. Então, tipo, se eu digo, por exemplo, nas funcionalidades que estava aqui atrás, cadastrar um endereço favorito, num contexto de, sei lá, um aplicativo de entrega de comida, por exemplo. Cadastrar um endereço favorito. A minha equipe entende o que eu digo quando eu falo cadastrar o endereço favorito? Entende, beleza. Então eu posso dizer que o nível de confiança sobre o que fazer é alto e ela vai aqui para cima. E aí eu vou perguntar para minha equipe, vocês sabem como fazer isso? Isso se refere muito também à galera de desenvolvimento. Vocês entendem como a gente vai fazer com que isso funcione? Ah, a gente entende, beleza. Então a gente vai colocar alto aqui também. E aí isso vai variando. Dentro desse gráfico aqui tem esses 2 eixos e você vai colocando seus post-its de acordo com esse nível de confiança e é isso. E aí, para que a gente faz isso, né? No final dessa atividade toda, você vai ter 4 formas de priorização. Você vai ter o valor dessa funcionalidade, o entendimento sobre o que é essa funcionalidade e um entendimento de como construí-la. E aí, pessoal, agora vem as atividades mais importantes, assim, né? Não as mais importantes, mas enfim. Ela tá aqui na segunda-feira, mas na verdade eu acredito que essas atividades são na quinta-feira. Eu tinha mencionado anteriormente que quando você faz a jornada do usuário, você faz ela porque mais tarde você vai encaixar funcionalidades. E esse aqui é o momento de você fazer isso. Você vai pegar a sua jornada do usuário que o time desenvolveu há um tempo atrás, coloca numa parede e coloca todos os post-its lá. Aliás, os post-its não, coloca toda a sua jornada lá. Coloca seus post-its um por vez, revendo essa jornada, né? Então, eu olho pro meu time e eu faço, beleza, bora seguir essa jornada que a gente montou. O fulano acordou às 9 da manhã. Que funcionalidade eu poderia fazer para, de alguma forma, facilitar esse processo dele, de quando ele acordou às 9 da manhã? O que é que vai ajudar ele nisso aqui? Procura um táxi na rua para ir para o trabalho. E aí alguém pode levantar a mão e dizer, eu acho que essa funcionalidade funcionaria muito bem aí, então vamos colar esse post-it, beleza. E aí você cola esse post-it lá. E isso é só uma forma, né, do time conseguir relacionar o que vocês pensaram agora ao que vocês tinham visto como dores antes. E aí vai chegar o momento de fazer o sequenciador. Sequenciador é algo que gera muitas dúvidas em algumas pessoas, porque ele tem bastante regras, assim, mas assim, é bem fácil no final. E é algo que traz muito valor para o time, porque você, no final, vai ter basicamente a construção do que é o roadmap do seu produto. E aí, enfim, um sequenciador, você vai ter esses cards que você estava vendo anteriormente, né? Ele vai ter as 3 categorias de priorização de UX, negócio e de esforço, e ele também vai estar com alguma cor, que essa cor é aquele semáforo que a gente colocou. Então, deixa eu até voltar aqui, que eu acho que eu não expliquei direito. Mas se ele está aqui no alto, por exemplo, o time sabe como fazer e sabe o que fazer, ele é verde. Se o time sabe mais ou menos, ele é amarelo. Se o time não sabe, ele é vermelho. E aí, ele vai estar caracterizado com essas cores, né?
A partir dessas priorizações que você fez, as regras dentro do sequenciador vão definir o que é que vai estar no seu roadmap de produto. E para quem não sei se eu expliquei isso, mas para quem não sabe o que é roadmap é só um planejamento do crescimento do seu produto ao longo do tempo. Então, o que é que eu acho que ele vai precisar evoluir ao longo do tempo? Aí, enfim, a primeira regra é que. Ah, sim, deixa eu explicar as partes do sequenciador, né? Esses números aqui, eles representam ondas. Então, ondas são uma forma de você dizer tudo que vai estar sendo feito pelo meu time, desenvolvido, ou sendo feito em design, ao mesmo tempo. Então, se eu tenho esses 3 cards aqui, 2 amarelos e 1 verde, então isso aqui vai ser o que o meu time vai estar fazendo ao mesmo tempo. E aí o objetivo do sequenciador é que você consiga evitar que o time saia completamente desgastado. Essas regras vão servir muito para isso. Então, qual é a primeira regra do sequenciador? Uma onda, ela pode conter no máximo 3 cartões. Ah, rapidinho, gente, alguém tá com alguma dúvida? Eu vi que alguém mandou alguma coisa no random. Ah, certo. Obrigada, mãe. Então, a primeira regra, né? Uma onda pode conter no máximo 3 cartões. Então, seu time não pode estar desenvolvendo mais de 3 funcionalidades ao mesmo tempo. A regra 2 é que uma onda não pode conter mais de um cartão vermelho. E aí, para que isso? Os cartões vermelhos, se vocês lembrarem, é o que anteriormente a gente citou que era algo que o time não tinha tanta confiança em como fazer e não sabia direito o que era. Então, provavelmente é algo que vai demandar muito esforço de entendimento por parte dos desenvolvedores e até da construção, né? Porque você precisa entender primeiro como é que você vai fazer. Então, os desenvolvedores provavelmente vão ter mais esforço em construir isso. E aí, você não pode ter mais um cartão vermelho. Você não pode ter 3 cartões amarelos e vermelhos. Ou seja, você não pode. Tipo, você precisa ter um cartão verde, né? Porque o cartão verde ele vai sempre representar aquilo que a galera tem muita confiança em construir. Então, é importante que o time, pelo menos, tenha uma dessas atividades que eles saibam fazer. A soma do esforço dos cartões não pode ultrapassar 5 Es. Naquela divisão que a gente fez anteriormente, né? De esforço e UX e negócio, vocês vão ver que alguns cartões, ó, tem um E só, ou tem 3 Es. Quanto mais Es, mais difícil vai ser construir alguma coisa. Então, é importante que você também não permita que sua onda exija muito esforço dos desenvolvedores. A regra 5 é que a soma dos valores de valor dos cartões de uma onda não pode ser menos de 4S ou 4 corações, porque 4S representa o valor de negócio, né? Então é importante que isso aqui seja construído e gere valor para a gente como time. E é importante que isso aqui está sendo construído e gere valor para o usuário, porque isso permite com que eu não faça com que meu time entregue algo que simplesmente não tenha valor para o usuário, né? Regra 6, se um cartão depende de outro cartão, esse cartão deve estar no onda anterior. Então, se eu tenho, por exemplo, selecionar um endereço que é favorito. Antes disso, eu tenho que ter o cadastramento dos endereços, né? Então, essa funcionalidade depende de outra, ela precisa estar lá anteriormente. E aí, depois. Ah, sim, deixa eu explicar um pouco mais sobre como vai funcionar a partir disso, né? Você tem esse sequenciador e agora você vai começar a dizer até onde desse sequenciador, quantas ondas são o suficiente para eu fazer a minha primeira entrega e eu lançar o meu MVP no mercado. Então, assim, nem sempre a primeira onda vai ser suficiente para que você construa um produto que é suficiente para ser lançado no mercado, né? Então, você vai dizer, por exemplo, eu acredito que as 3 primeiras ondas podem ser uma entrega, beleza. Então, meu time vai estar trabalhando nessas coisas ao mesmo tempo. Primeira onda, tudo de uma vez. Segunda onda, tudo de uma vez. Terceira onda, tudo de uma vez. Quando eu tiver com todas essas 3 ondas completas, eu posso finalmente lançar o meu produto, o meu MVP, né? Não o meu produto completo. E aí a mesma coisa vale para os incrementos, tá? Terminou aqui esse MVP, eu posso dizer que a minha onda 4, a onda 5 e 6 são os incrementos, o segundo incremento do MVP. Então eu já sei que quando a gente lançar, a próxima coisa que a gente vai fazer é isso. E aí, gente, isso é importante de saber que é mais um guia, assim, né? Mas não é que as coisas não possam mudar ao longo do tempo. Então, se eu decido que, sei lá, primeira e segunda onda é MVP, terceira e quarta vai ser um incremento. Talvez no futuro, quando eu lançar o MVP, eu perceba que não é legal eu ter só o terceiro e o quarto como incremento. Então, isso pode mudar ao longo do tempo, né? É importante que o time não tenha medo de errar quando se trata dessas coisas. Então, tipo, tudo que você está construindo aqui pode e deve ser mudado ao longo do tempo. E aí você vai ter, na sexta-feira, as atividades de encerramento da Lean Inception, né? A primeira atividade é o
o Canvas MVP, que é basicamente, assim como vocês já viram provavelmente modelos de negócios, essas coisas, o Canvas MVP é um papelzinho onde tem várias seções diferentes e você vai descrever coisas que são muito importantes para o seu time saber e o mercado também sobre o produto que você está lançando, né? Então, o Canvas MVP, ele traz as personas e as plataformas. As personas são aquelas que você construiu anteriormente, né, com o seu time. As jornadas do usuário, que você também construiu. A visão do MVP, é aquela visão de produto que você fez no início. Mas ela pode ter mudado ao longo da construção, isso é normal. As funcionalidades que ele tem, né? Você acabou de colocar no sequenciador essas funcionalidades e você decidiu que as 3 primeiras ondas vão ser essas funcionalidades. Beleza, todas as funcionalidades dessas 3 primeiras ondas vão estar lá. Custo e cronograma é algo que no livro do Caroli ele diz que um pouco, não é opcional, mas é um pouco menos prioritário, porque isso também depende. Você tem um stakeholder que está muito interessado em saber o custo e cronograma, beleza, existem outras formas então de você fazer isso. Mas eu acredito que seria um pouco mais complicado eu tratar disso nesse treinamento, porque custo e cronograma é algo, enfim, mais opcional, dependendo dos stakeholders que você tem. Mas se vocês tiverem interesse, está no livro do Caroli lá. O resultado esperado, né? Qual é a hipótese que você quer validar com o lançamento desse MVP? O resultado esperado é que eu saiba se os moradores de tal lugar têm interesse em pedir táxi pela internet, sem falar com ninguém no celular. Beleza, então esse é o seu resultado esperado. Não precisa ser necessariamente a resposta, mas pode ser também a pergunta que você quer responder. E métricas para validar as hipóteses de negócio. Eu acredito que a gente vai ter mais pessoas aprofundando sobre métricas dessa validação ao longo do Tech Center, mas essas métricas são simplesmente o que você acha que podem te dizer que o seu produto foi um sucesso ou que ele não foi um sucesso, né? E aí, depois de você preencher esse Canvas MVP, você vai reunir toda a sua equipe, todos os seus stakeholders, e vocês vão fazer um showcase. Vocês vão apresentar para os seus stakeholders qual é o MVP. E aí, a partir disso, você pode pegar e começar a desenvolver, e começar a passar para a equipe de design ou talvez de desenvolvimento. Depende muito de como é feito em cada empresa, né? Mas esse é o workshop de MVP, né? Esse foi o treinamento que eu trouxe para vocês. E aí, eu queria abrir um momentinho para dúvidas. Se alguém tiver dúvidas, pode falar, tanto aqui no Random quanto no microfone. Alguém tem? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três? Beleza. Então não temos nenhuma dúvida. Eu acho que isso é um sinal bom, né? Então é isso. Muito obrigada, pessoal. A gente conseguiu fazer o treinamento em, acho que um pouco mais de 30 minutos, né? Então foi bem eficiente. Queria agradecer muito a todo mundo que está aqui. Queria lembrar vocês para estarem hoje à noite lá na abertura do Tech Center, né? Isso aqui é uma comunidade muito importante e é importante para a gente manter ela viva. Nossa, tem tanta gente aqui, gente. Tem mais gente aqui do que nas minhas lives. Mas, enfim, é importante que a gente mantenha ela viva, né? Compartilhando muito conteúdo. Então, lembrem-se de ir para a abertura, lembrem-se de compartilhar o conhecimento de vocês aqui. Se vocês quiserem também mais tarde usar os canais de coworking, eu adoro usar canal de coworking, então provavelmente eu vou estar lá e vocês também podem tirar dúvidas sobre esse treinamento, sobre outras coisas. Enfim, vamos compartilhar conhecimento, né? Isso aqui é super importante. E aí é isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Foi massa, Clara. Valeu. Era isso. É porque o Guilherme perguntou se tá gravado. Sim, tá gravado. E provavelmente vão mandar aqui depois. Acho que o Bernardo vai mandar aqui depois. Muito obrigada, pessoal. Diz, Diego. Não, foi ótimo o treinamento e acabou mais cedo do que eu esperava, mas eu aprendi bastante. Então é isso. Valeu, pessoal. Se conectem aí comigo, aí estão minhas redes sociais. E é isso. Bora dar um lanchinho, que já é hora do lanche, né? É hora do lanche. É isso. Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde. Valeu, Clarinha. Perfeito treinamento. Valeu vocês, gente. Tchau. Tchau, tchau.